Olá amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um churrasco. O pessoal está sempre a dizer que eu uso esta churrasqueira para fazer coisas de muitas horas, muito demoradas e que eu só faço esse tipo de coisas. É mentira. De vez em quando também faço outras. Não faço tanto, mas se há quem gosta de uma entremeada e uma febrinha, sou eu e hoje vou-vos mostrar como é que faço as minhas. Pois é, hoje é o mais básico que eu tinha em casa. Umas entremeadas, daquelas que até já tiveram congeladas, portanto, produto de mais baixa qualidade, entre aspas, não tenho, porque a entremeada até é boa, mas o produto congelado é sempre um bocadinho inferior ao produto fresco, como é óbvio. Mas o que eu quero dizer aqui é, primeiro, nada se estraga, vocês já sabem disso, e eu nunca estrago comida, sobretudo quando me sobra de churrascos maiores e tal, seja a que já está feita, seja a que está por fazer, vou congelar, vou meter no frigorífico, vou guardar de alguma maneira, vou aproveitar de outras formas. Um dia destes vou-vos falar sobre como aproveitar os restos dos churrascos, coisas muito simples. E umas febrinhas que também, estas por cá, são fresquinhas, mas é o mais básico de tudo. O que é que eu vou fazer aqui de diferente? Para vocês perceberem. Vou usar aqui o molhinho universal, que é uma coisa que eu já falei no passado, que obviamente, sobretudo numa coisa que foi congelada, vai ajudar um bocadinho, vai lhe dar um bocadinho mais de suculência. No fundo é um molhinho de manteiga, alho, sal, limão e para quem quiser um bocadinho de piripiri, e é isso que me vai fazer aqui a diferença num produto que em si, e por ter sido congelado, pode já não estar assim tão maravilhoso como ele se calhar até era no início. Temperos, não há aqui nada de especial, é um salzinho, vai aqui para cima delas. Eu sou sempre mais pó-generoso no sal, mas já sabem, façam o sal à vossa medida, um bocadinho de todos os lados, conforme manda a regra, e isto bem espalhadinho. Vejam que isto vê-se que é um produto que foi congelado, ok? Vê-se bem a diferença da cor de esta para esta. Obviamente não é do mesmo animal, mas dá para perceber que são cores diferentes, porque uma já viu o gelo e a outra não. O fogo está um fogo bem forte. O pessoal que não acredita que quando eu digo que esta churrasqueira não consome muito carvão e que arde muitas horas, vejam aqui o que é que ficou do último churrasco que eu fiz, que foi aquele martelo que demorou 6 horas a assar, e estava com o carvão quase cheio. Este foi o carvão que sobrou quando eu desliguei a churrasqueira. Agora ponho aqui só mais um bocadinho por cima, porque gosto sempre de pôr um bocadinho de carvão fresco, é como a carne, se for fresco é melhor, e ponho a arder, está pronto para o churrasco a seguir, não deu trabalho nenhum. Vejam que desta vez está aqui um carvãozinho branquinho à maneira, não há cá defletores, não há cá nada, só a grelhazinha, e vamos pôr o material ali. Pus aqui uma grelhinha mais para baixo para ter mais temperatura. 1, 2, 3. Está muito quente ainda, mas não faz mal. Isto também, entremeada, vai ser rapidinho. 4, 5. Isto é suposto ter os tais 5 segundos. Mas vamos embora. Vamos começar a pôr aqui o nosso material a grelhar. E estão a ver que uma peça congelada também chia. Não sei se vocês estão a ouvir, mas eu estou a ouvir aqui aquele chiadozinho maravilhoso da nossa carninha a cair no fogo. Viram que foi só o sal e agora é que eu vou agarrar aqui e pôr-lhe um bocadinho do tal tempero por cima. Atenção que o tempero, como eu disse, tem manteiga. O que é que isso quer dizer? Vai levantar lume e ao levantar lume, uma churrasqueira fechada ajuda sempre, que é só baixar a tampa. Esta já está. Já estão aqui as minhas. Oi, esta está a querer fugir. Entremeadazinhas todas. E agora vou pôr aqui umas febrinhas também. Estas até vão aqui mais para cima, como são tão fininhas. Isto vai sair num instantinho. Porque o churrasco também pode ser coisas simples. Eu estou sempre a dizer isso. Apesar de vocês me verem fazer coisas mais complicadas, mais demoradas, eu também gosto de fazer coisas simples. Está aqui. Isto são umas belas de umas febras. Umas febrazinhas à maneira. Anjolas, como manda a lei. E agora o tal molhinho que veio da cozinha, muito alhinho, manteiguinha, um bocadinho de limão, um bocadinho de sal, quem gosta, como eu já disse, o tal picantezinho, e vamos deixar isto, vamos ver como já está a fazer fogo, está mal que eu vou já baixar aqui, porque obviamente manteiga arde, não é? Não há grandes dúvidas em relação a isso. Aqui também, pôr um bocadinho nisto, e isto vai transformar aquilo que é uma coisa relativamente normal em algo um bocadinho diferente. Eu uso este molho, e por isso eu o chamo de universal em quase tudo, até no peixe. Não levantou o suficiente, vou deixar aberto.
Quando eu virar é aqui capaz de levantar um bocadinho mais. Mas como isto é alto, não tem grande problema. Quando é que elas estão boas para virar? Quando começam a ficar branquinhas deste lado e quando já não se agarram às grelhas. Vejam que já está aqui uma corzinha à maneira. Vou começar a virar. Começar pelo meio porque foi onde apanhou mais calor. E agora sim é que é a altura de muita labareda. Há que ter cuidado para não arranjar aqui nenhum sarilho. Já temos aqui muita aguinha a suar, mas isto é normal que elas foram congeladas, portanto tem sempre um bocadinho mais. E está aqui muito fogo e muito fumo. Mas não faz mal. Estas já estão. Esta maravilha. E vou aproveitar e dar-lhes aqui também deste lado com o mesmo ninho. E agora as febras, que também já estão com uma corzinha à maneira. Olha bem isto, maravilha. E vamos embora fazer a mesma coisa exatamente, que é pôr-lhes também mais um bocadinho de molho. Vejam que o facto disto ser alto, apesar de ter labareda, a labareda praticamente não está a tocar na carne, nas de cima. As de baixo já não é bem assim, por isso é que eu já passei aqui umas para cima, no sítio onde tinha mais fogo direto, para não, obviamente, estar a queimá-las. Mas aquelas, vejam, elas estão a levar ali, mas é só um bocadinho. Vejam que eu fui amontoando aqui, numa zona de menos calor, aquelas que já estavam prontinhas, prontinhas, prontinhas. E depois fui misturando as outras, fui deixando aqui para baixo. E agora está aqui umas entremeadazinhas à maneira. O que é que acham disto? Hein? Está bom ou não? E agora as febrinhas que também estão aqui, como manda a lei. Vamos lá provar isto antes que seja tarde. Vamos lá experimentar a ver se está bom. Saborosinho à maneira. Não há cá maciez do brise, que é essas coisas. Isto é aquilo que a gente gosta para mastigar, uma febrinha e uma entremeada. Com corato. Maravilha. E assim se transforma um camado num fogareiro e se faz um bocadinho daquilo que nós temos de melhor. Umas belas carninhas de porco. Tchau amigos, até à próxima. Bons churrascos.